Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. Hoje dando continuidade à nossa cobertura pós-jogo da partida que aconteceu ontem entre Barcelona e Real Oviedo. Vitória do Barça de virada por 3-1. Para quem já está há mais tempo aqui no canal acompanhando, já sabe como funciona, mas você que é novo, não custa eu te informar. No dia seguinte a qualquer partida do Barcelona, a gente sempre solta 2 vídeos repercutindo o duelo do dia anterior. Um deles é o nosso quadro O Dia Depois, onde a gente pega todas as principais notícias que estão correndo nos meios de comunicação europeus e traz para você, reproduzindo as falas dos jornalistas, as opiniões e as notícias, e também emitindo a nossa própria opinião, se está no tom certo, se está criticando ou elogiando demais, quais são os jogadores que estão sendo mais falados, o que estão sendo menos falados e, na nossa opinião, deveriam. O quadro O Dia Depois, bastante divertido, vale a pena acompanhar. Mas, no vídeo de agora, é o vídeo da nota dos jogadores, onde a gente faz uma análise individualizada do desempenho de cada um e emite uma nota para eles, sempre com muita polêmica. Afinal de contas, o perfeccionismo da nossa audiência, dos nossos inscritos aqui no canal, eles sempre falam 8,5 não, tinha que ser 8,6, ou então 8,4, ou 8,45, e a gente sempre deixa os comentários abertos para qualquer tipo de concordância ou discordância. Eu vou só fazer um asterisco nessa informação. Hoje, especificamente, não teve o quadro O Dia Depois, porque nós tivemos as notícias da lesão do Rafinha e do João Garcia, e foram essas notícias que nós repercutimos. Mas, normalmente, a gente sempre tem esses 2 vídeos. O quadro O Dia Depois e o quadro com a nota dos jogadores. A nota dos jogadores vai ter, e é agora. Mas antes da gente ir para esse conteúdo propriamente dito, que lembrete, você sabe que é importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa. Fazendo tudo isso, você nos ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu, se inscreveu, hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento? Deixa eu te devolver entretenimento. E como a gente sempre faz quando a gente vem trazer esse tipo de conteúdo para você, eu vou abrir aqui na minha frente as estatísticas da partida para a gente poder ir reproduzindo aí um pouco do que foi o jogo de maneira um pouco mais aprofundada, mas ao mesmo tempo eu te informo que a gente não fica preso somente às estatísticas, tem muito de sensação de uma partida principalmente quando são times tão diferentes em nível técnico. Então, a escalação está aqui na minha frente, a gente vai começar a soltar as notas individualizadas, mas acima de tudo deixa eu fazer um apanhado geral do que foi o jogo. Se você quiser uma análise bem profunda do jogo como um todo, de uma análise mais coletiva, tem a live pós-jogo. Soltamos ontem, ela sempre acontece 30 minutos, 20 minutos após o apito final. E também tem aqui um resumo rápido do que a gente enxergou na partida. Eu acredito que o Barcelona, na partida de ontem, foi tão dominante quanto nos jogos anteriores. Dominou o Oviedo da mesma maneira que dominou o Getafe, da mesma maneira que dominou o Valência, da mesma maneira que vem conseguindo se defender melhor, sem abrir mão de atacar bem, como já atacava na temporada passada, sem sentir falta dos desfalques, mesmo sem Lamine Yamal, mesmo sem Baldé, 2 peças importantíssimas da construção da equipe. Ainda assim o time consegue manter o nível de dominância no meio-campo, na construção de oportunidades na defesa. No entanto, ontem teve um fato fora do planejamento, um fato que foge de qualquer tipo de controle do treinador ou até mesmo dos jogadores em campo, que foi a falha do João Garcia, que vai afetar bastante a nota dele, já a gente fala sobre isso. Mas aquela falha do João Garcia que permite 1-0 para o Oviedo, ela distorce completamente o que vinha sendo o jogo até ali, com o goleiro do Oviedo, o Scandel, sendo o melhor em campo até aquele momento, e também acaba afetando a moral do Barcelona nos minutos seguintes. Dali até o fim do primeiro tempo, o Barcelona não acertou mais nada, afetado pelo gol sofrido com uma falha, a famosa mancada do seu goleiro. Quando volta para o segundo tempo, permanece um pouco esse sentimento de insegurança, de ter sido mentalmente afetado, mas aí o time consegue se desvencilhar desse sentimento, sai o gol do Eric Garcia, a equipe se encontra, aquele gol é muito importante, é o gol que traz o Barcelona novamente, psicologicamente, para a partida,
e abre caminho para uma vitória que depois se tornou até tranquila. Depois do gol de empate do Eric Garcia, já tinha todo mundo certeza absoluta, pela postura do Barcelona daquele momento em diante, que seria uma vitória tranquila do Barça, que aconteceria a virada, como de fato aconteceu. Então, eu não enxergo uma diferença coletiva tão grande de desempenho entre essa partida e a partida contra o Getafe, por exemplo. O que eu enxergo é que o futebol tem dessas, existem falhas individuais que fogem a qualquer nível coletivo, os melhores jogadores também falham. Daqui a pouco a gente vai falar sobre algumas dificuldades que o Pedri teve, e foi justamente quando ele teve dificuldade que o time viveu os seus piores momentos. Ou será que foi quando o time viveu os seus piores momentos que ele teve mais dificuldade? Aí vai da interpretação de cada um, mas a gente vai falar também dele. E se até o Pedri estava numa tarde não tão feliz, pelo menos ali durante uns 20, 25 minutos, a gente pode perdoar o Dioan Garcia pela falha, especialmente porque ele fez muitas defesas depois, já nos ajudou muito em jogos anteriores, e se não puder falhar, se o goleiro não puder errar um passe numa partida de início de temporada contra o Oviedo, capaz de conseguir uma virada com o jogo inteiro pela frente, aí, meu irmão, é melhor não jogar com o pé. Porque, por maior que seja o índice de acerto do goleiro, pega Neuer, Ter Stegen, Ederson, eles erraram lances parecidos em algum momento das suas carreiras. Na maioria das vezes não deu em nada, o cara que chega finalizando bate pra fora, ou não tem segurança pra pegar de primeira, ou chuta em cima de um zagueiro. Na maioria das vezes não acontece nada, porque mesmo com o erro do goleiro é muito raro acertar um chute, como acertou o jogador do Oviedo lá, o Reina, e em alguns momentos saiu gol. E aí? Eles pararam de jogar com os pés? Eles foram pro banco de reservas? Acabou a carreira desses três? Jamais. Faz parte. São ossos do ofício. E o jogador, o goleiro principalmente, ele tem que estar preparado para esquecer o erro e focar nos futuros acertos. Foi o que o Dioan fez, eu estou satisfeito. Então eu já uso esse gancho para emitir a nota dele, né? Porque até sem perceber, eu já comecei a falar muito do que foi a partida do Dioan Garcia. Uma partida marcada por essa falha, que nós criticamos, que vai afetar a nota dele, aqui nesse nosso quadro. Se tem alguma importância essa nota, a nota dele será afetada, que nós já explicamos o quanto ela impactou a partida durante determinado momento, mas que no fundo não causou um prejuízo de longo prazo, porque o time conseguiu a virada, os 3 pontos foram alcançados da mesma maneira, ao mesmo tempo que a gente precisa diferenciar a crítica de crucificação. Eu posso criticar o jogador sem tentar dizer que ele é um merda, que ele não presta mais, que ele tem que ir pro banco de reserva. Tem gente perguntando, e aí, por que não joga o Ter Stegen? Ter Stegen tá lesionado até janeiro. Uma falha dessa já não seria o suficiente para você cogitar trocar o goleiro, para você desistir das suas convicções e o goleiro que antes era o teu titular, agora não é mais, vai ser o outro. Mas mesmo que fosse, não existe essa discussão. Ter Stegen não está disponível, ele só volta em janeiro. Então, vamos diferenciar a crítica de crucificação. Eu critiquei, mereceu, errou, tem que ser criticado. Mas condenado, principalmente um moleque de 24 anos, que para goleiro ainda é o início da carreira, aí jamais, isso daí não tem nenhum sentido, beleza? Nota do Dioan Garcia, para mim, 6,5. Se o Barcelona não consegue a virada, ou se o Dioan Garcia continua inseguro depois da falha, a nota poderia ser menor, nota 5, 5,5. Mas como depois do lance que ele erra, ele sacode a poeira, continua concentrado, mantém o nível de atenção, consegue até algumas defesas posteriormente, uma delas a queima-roupa, né, fechando o ângulo muito bem, numa chegada do Oviedo ali no final do segundo tempo, e principalmente como o Barcelona conseguiu a vitória, então a gente pagou um preço baixo por essa falha, não precisa a nota dele ser tão baixa assim. 6,5 é a menor nota que ele já recebeu aqui nos nossos vídeos, mas não é uma nota catastrófica também. No caso do Eric Garcia, muita gente, inclusive a própria organização do campeonato La Liga, considerou o Eric Garcia o melhor em campo, porque ele foi muito ativo no ataque, ele fez o primeiro gol, que foi o gol mais importante, que trouxe o Barcelona psicologicamente de volta para o jogo. E eu não acho absurdo não, tá? Eu acho que quando ele passa para a lateral esquerda, sai o Gerard Martin, veio o Eric para a esquerda, entra o Koundé na direita,
ele caiu bastante de nível, tá? Ele não conseguiu... Caramba, essa moto aí com escapamento bem alto. Ele não conseguiu manter o nível na lateral esquerda que ele teve na lateral direita. Então os últimos 20 minutos dele foram mais irregulares. Mas enquanto esteve na lateral direita, assim, foi impecável. Mas, pra mim, não foi o melhor em campo. Pra mim, ele merece a nota 9,5. Porque ele fez tudo o que poderia, mas teve um cara que fez mais que ele. Que é justamente o que vem agora e que vai tirar a nota máxima e que pra mim foi o melhor em campo e que merece todos os aplausos, porque sempre digo, a César o que é de César. Se o cara jogar mal, a gente critica. Se jogar bem, tem que dar o braço a torcer. Esse negócio do jogador que eu não gosto. Se ele joga mal, eu transformo aquele jogo no retrato da carreira dele. Mas quando ele joga bem, não significa nada, isso aí não é comigo não. Aqui tem justiça. Pau que dá em Chico, dá em Francisco, mas a César o que é de César. Críticas quando merece, elogios quando merece. E não tem motivo para criticar o Araújo na partida de ontem contra o Oviedo. Melhor em campo, nota 10. Não perdeu nenhum duelo defensivo, não teve nenhuma culpa em nenhum lance que o Oviedo criou, conseguiu fazer um gol. A jogada do primeiro gol é dele, no melhor estilo ponta esquerda, me lembrando aquelas épocas em que ele atuava pela lateral, para bater de frente com o ponta adversário e não permitir, principalmente naqueles duelos com o Vinícius Júnior, que o ponta adversário prevalecesse. Ali, claramente, ele não tem o gingado do ponta, mas ele tem a explosão, tanto que colocam ele para marcar ponta e ele consegue. Ele acompanha a velocidade, ele tem explosão, ele acompanha a mudança de direção. E sem nenhum cacuete de ponta, mas com a explosão típica do zagueiro uruguaio, ele ganha o lance dentro da área, faz o cruzamento com a perna ruim. O Ferran Torres vai muito bem nesse lance, domina e chuta girando. Um milagre do Aaron Scandell, que estava virando o Neuer, estava virando o vilão da noite, mas no final das contas, no rebote, o Eric Garcia foi lá e guardou. E o terceiro gol, que foi o gol que matou o jogo, que acabou com qualquer chance do Oviedo reagir, além dos duelos defensivos vencidos. Não tem como ser outro. Melhor em campo, nota 10, Ronald Araújo. E para você que é novo por aqui, nesses vídeos de nota, só tira nota 10 o melhor em campo. Os outros é no máximo 9,5. Nota 10 é só pro melhor em campo. O companheiro dele, o Pau Cubarzia, a gente pode entregar para ele a nota 9 e é a mesma nota do Gerard Martin. Cubarzia e Gerard Martin tiveram um jogo muito bom, mas não tão bom quanto os seus companheiros que estavam do outro lado. No caso do Cubarzia, o zagueiro pela direita era o Araújo, esteve acima dele. No caso do Gerard Martin, o lateral pela direita foi o Eric Garcia, também esteve acima dele. Então nota 9 para os dois, está ótimo. Repito, apesar do Barcelona ter quebrado a sua sequência de jogos sem sofrer gol, de clean sheets, a gente não pode estabelecer nenhum raciocínio coletivo. Não foi o time que baixou de nível, foi uma falha individual que dificilmente vai se repetir, porque o João Garcia aprendeu a lição. Naquele lance ali, quebra a bola para lateral e corre para recompor, porque se ele tivesse feito isso, aquele gol não teria saído, porque o Oviedo não estava criando perigo. Então a nota da defesa como um todo tem que ser muito alta. No meio-campo, Marc Casador. Cara, o Casador, eu acho que ele teve um jogo bem ruim, tá? Jogou 45 minutos, não conseguiu se encontrar, errou quase tudo que tentou. Ele tem um lance muito inteligente, mas que não dá em nada. Que ele tenta um passe de primeira pro Rafinha, a bola passa por debaixo da perna do zagueiro. E ela chega muito bem pro Rafinha dominar e finalizar. Só que com muita gente no entorno, ele não consegue fazer os movimentos. Mas era uma tentativa válida, só que além disso, mais nada do Casador. Nem defensivamente, nem ofensivamente. Muito tempo no chão, meio assim... Não quero condenar, gosto muito do Casador, mas a palavra é essa. Um pouco estabanado, né? Dominava a bola, tropeçava, aí levantava, tentava o desarme, trombava, caía. E passou muito tempo no chão o Casador. E enquanto estava no chão, os adversários em pé conseguiam levar vantagem. Então acho que foi um jogo bem ruim dele. Mesma coisa que eu falei sobre o João Garcia, falo sobre o Casador. Não é um jogo ruim, não são algumas pequenas falhas que todo jogador, por maior que seja o seu nível, estão sujeitos a cometer em algum momento, que vão condenar a carreira e o futuro desses caras no Barcelona. Mas a gente não pode se eximir de fazer a crítica. Eu acredito que foi o pior jogo que eu vi do Casador com a camisa do Barcelona. Foram 45 minutos, realmente, em que ele não conseguiu chamar a atenção positivamente por quase nada.
Para ele, nota 7, porque também não cometeu falhas grotescas, né? Não acertou, mas também não errou, não foi expulso, não deu um passe errado que gerou gol do adversário. Não tem porque tirar uma nota menor que isso, mas do Casador a gente espera mais. E eu continuo esperando mais. Não desisto de Marc Casador. Quem entra na volância junto com ele é o Pedri. E eu quero trazer aqui alguns detalhes, né, do Pedri, porque foi foi um jogo, gente, em que o Pedri teve, ó, o Pedri teve, deixa eu só passar aqui pro lado, para ver para botar aqui quantas bolas perde o Pedri, né? O Pedri perdeu com passes, ele errou 5 passes. E ele foi desarmado 4 vezes, né? Ele errou 5 passes, foi desarmado 4 vezes. O Pedri não teve o seu melhor dia perdão. Aqui tá mais completo agora, né? Entre desarmes e passes errados, o Pedri perdeu a posse de bola 13 vezes. 13 vezes. Isso não é número de Pedri, tá? No final do jogo, ele vai até ter um bom percentual no acerto de passes. Ele vai terminar o jogo com 96% de acerto, mas estava num dia bastante complicado, pouco inspirado na maior parte do tempo, até o gol de empate do Eric Garcia. O gol de empate do Eric Garcia muda a postura do time, e aí você interpreta porque muda a postura do Pedri e o Pedri consegue colocar o time nos eixos, ou porque muda a postura do time e o time consegue acompanhar o Pedri nas suas intenções. Mas principalmente após o primeiro gol, eu até cheguei a fazer esse comentário na live durante o jogo, que é exclusiva dos nossos assinantes do conteúdo premium. Eu até fiz esse comentário, teve assim, no início do primeiro tempo, o Pedri perde a posse de bola 4 vezes consecutivas. Ele erra um passe simples, na jogada seguinte ele tenta um giro, é desarmado. Na jogada seguinte ele tenta uma virada de jogo pro Gerard Martin, a bola vai muito alta, sai pela lateral. Na jogada seguinte ele tenta um outro giro daqueles que ele acerta contra os principais marcadores do mundo e é desarmado pelos jogadores do Oviedo. Então tava num dia ruim, na verdade um dia não, porque depois ele se recupera e joga muito bem. Mas tava num momento ruim o Pedri, nos últimos 10 minutos do segundo tempo e nos primeiros 10 minutos do segundo tempo. No fim do primeiro, no começo do segundo, tava mal o Pedri ali, se você somar 20, 25 minutos. E a gente tem que falar isso, tá? Não é porque a gente tantas vezes já falou bem do Pedri que a gente não pode jamais em nenhum momento apontar que ele estava no momento ruim. Tava no momento ruim do jogo e o próprio Barcelona estava sofrendo com isso. Mas, no final das contas, ele conseguiu se estabelecer, no final das contas ele conseguiu se recuperar. Dentro da própria partida, ele voltou a ser bastante útil, criou muitas oportunidades, gerou muito jogo para o Barcelona conseguir a sua vitória. Então eu acho que a gente pode dar para o Pedri a nota 8. Caramba, tem que ser 9, ele jogou bem. Mas ele também teve um momento muito ruim. Se ele tivesse jogado a média dele o jogo inteiro, nota 9. Mas ele teve um momento bem ruim, que foi o momento que o Barcelona mais sofreu. E a gente pode colocar um atenuante de que esse momento ruim aconteceu quando o time todo estava ruim. Só que é o Pedri, velho. É o Pedri. Se fosse o Gavi, o Bernal, o Casador, a gente talvez passasse a mão na cabeça. Pô, o time também não colaborou. Mas no caso do Pedri é o contrário. É ele que tem que levar esse time pra frente. Então, eu não acho que foi um jogo bom do Pedri. O jogo como um todo não foi. E ele teve um momento bem ruim. Só que na reta final, quando o time precisou, ele foi lá e fez o serviço, né? Não com gol, não com assistência, mas gerando o jogo e controlando a posse de bola, especialmente depois da entrada do De Jong, que vem contribuir estando do lado dele. Por isso, para mim, nota 8. Talvez, se fosse o Gavi, eu desse a nota 8,5. Mas por ser o Pedri, a gente espera um pouco mais, pro Pedri, nota 8. Pro Dani Olmo, mesma coisa que eu falei sobre o Casador, muito pouco acertado, preso na marcação, um pouco ansioso, não conseguiu acertar nenhuma jogada, tem que ser nota 7. Essa mesma nota 7, eu acredito que cabe pro Rafinha. Rafinha, a exemplo do Casador e do Dani Olmo,
se esforçando, tentando, aparecendo. Ninguém se escondeu. Isso a gente não pode falar de ninguém. Mas acertar as jogadas estava um pouco complicado. Ele tem um lance 1 contra 1 contra o Scandell, que seria o gol da virada. E ele perde, ele chuta em cima do goleiro. Tem aquele lance da bola na trave antes do gol do Oviedo, que parecia que ele ia entrar no jogo, mas depois não voltou a ter nenhum lance parecido e foi substituído antes que pudesse se recuperar dentro da partida. Então esse trio aqui, que estava jogando pelo meio para a direita, Cazador, Dani Olmo, Rafinha, não estavam num dia acertado e quando foram substituídos, foi que o time conseguiu, no caso do Cazador e do Rafinha, né, quando foram substituídos, Dani Olmo jogou até o final, foi que o time conseguiu se encontrar e conseguiu a virada. Do outro lado, o Rashford, eu acredito que o Rashford, apesar da assistência, também não fez o melhor jogo da vida dele, né? O Rashford merece aqui a nota 7,5. Ele jogou, gerou mais perigo que o Rafinha, que o Dani Olmo bastante, mas ele não conseguiu ser muito acertado, né? Não conseguiu ser muito acertado, gerou mais perigo no primeiro tempo, no segundo tempo ficou um pouco mais acanhado nas tentativas de finalização, depois deu a assistência numa cobrança de escanteio, e aí é uma parada minha, você pode concordar ou discordar, mas para mim assistência de escanteio é a mesma coisa que gol de pênalti. Na estatística tá lá e conta, a gente tem que botar um asterisco. Assistência de escanteio e gol de pênalti, a gente tem que botar um asterisco, né? É uma situação muito especial do jogo, que não necessariamente salva a partida do cara. Então, para mim, o Rashford, nota 7,5. E aqui a gente já começa a exigir dele um pouco mais. Por quê? Porque ele está devendo? Não, justamente porque ele já mostrou que pode fazer mais. Então, eu não achei o Rashford num jogo ruim, mas ele não foi tão bem, quanto o Pedri, e foi melhor que Dani Olmo, Cazador e Rafinha. Por isso, para ele, a nota 7,5. No comando do ataque do time titular, o Ferran, eu acredito que para o Ferran também vale a nota 7. Mesma nota do Rafinha, do Cazador e do Dani Olmo. Por quê? Não se escondeu, conseguiu gerar perigo, se esforçou, mas na hora de definir, faltou alguma coisa. E o que faltou para esses caras, sobrou para os dois primeiros jogadores que entraram em campo. Frenkie de Jong, que já volta do intervalo, e Robert Lewandowski, que entra com 20 minutos do segundo tempo. Esses dois jogadores mudaram a partida, o de Jong no controle da posse de bola e o Lewandowski com uma presença diária num jogo que pedia um pouco mais a característica dele, do embate, não tinha tanto espaço para se projetar nas costas, mas a bola estava chegando nos arredores da área com facilidade. Era um jogo que pedia a característica de um homem-gol e não de um atacante móvel. E o Hansi Flick acerta 100% quando coloca o De Jong desde o início do segundo tempo e quando coloca o Lewandowski assim que tem uma oportunidade, quando o Rafinha pede substituição. Tanto para o De Jong quanto para o Lewandowski a nota é 9,5. Tu pode até estar pensando, caramba, um monte de nota abaixo da média dos últimos jogos, só que o time ganhou de novo. Por que as notas estão tão abaixo? Porque foram os substitutos, os que entraram no segundo tempo, que conseguiram elevar o nível e fazer o time sair vencedor. O De Jong, ele entra nesse segundo tempo para fazer um papel muito parecido, para ter um papel tão importante quanto o do Pedri, só que mais acertado e mais decisivo, mesmo tendo menos tempo para mostrar serviço. Por isso, para mim, a nota dele tem que ser bem mais alta, tem que ser ao lado de Eric Garcia, ao lado de Lewandowski, que fez o gol da virada, não só pela assistência, mas pela maneira que ele muda totalmente a dinâmica do jogo. De Jong entrou muito bem ontem, merece essa nota 9,5 junto com Lewandowski. Para o Koundé, pode ser a nota 8,5, não conseguiu ser decisivo, mas também não cometeu erros lá atrás. E para o Bernal e para o Christensen não tem nota, né? Porque eles já entram nos acréscimos só para gastar tempo. O juiz dá 5 minutos, aí tu vai lá, faz uma mexida, daqueles 5 minutos que ele deu, 2 vai embora só na substituição e normalmente o juiz não adiciona nada além disso. Se você faz a substituição antes dos acréscimos, o juiz conta essas substituições e dá o acréscimo. Então isso daí é uma estratégia de técnico muito antiga e manjada, em que você espera os acréscimos começarem, você faz a substituição,
Você coloca jogador não porque quer mexer no time de fato, mas porque quer ajudar a gastar o tempo e também, em alguns casos, dar uma poupada nos titulares que já correram muito, que já estão muito desgastados. E aqui uma novidade, né? Eu não fazia isso antes, mas a galera pediu, eu vou começar a fazer. A nota do treinador, a nota do Flick. O Flick fez o que qualquer um faria. Eu vou rodar o elenco no jogo contra uma equipe que é uma das piores do campeonato, às vésperas de uma partida importante que é o jogo contra o PSG. Então eu não condeno ele por ter entrado com um time bastante mexido, por ter entrado com um time bastante rodado. No entanto, a gente não pode dizer que deu certo essa escalação inicial. Então, no primeiro tempo, nota do Flick, nota 7. E no segundo tempo? No segundo tempo, nota 10. Porque ele faz as mexidas necessárias, ele corrige todos os problemas que a escalação inicial gerou, ele consegue a virada, ele ganha uma partida que parecia na primeira etapa que poderia se complicar, até com bastante tranquilidade, construindo 3-1 nos últimos 45 minutos, e na média, o nosso amigo Hansi Flick vai ficar com a nota 8,5. Beleza? Meus amigos, opiniões e informações que eu tinha para compartilhar com vocês já se encerraram. Se você gostou do vídeo e ficou comigo até o final, então é sinal que gostou, não sai dele sem antes curtir, se inscrever no canal e hypar. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Se quer concordar ou discordar de alguma coisa, os comentários estão abertos. Eu não sou o dono da verdade, eu não quero mandar no debate, só quero fazer parte dele. Mas por hoje, eu vou me despedindo. Aquele abraço e até o próximo vídeo.